Se você está acompanhando o nosso Novembrou com língua portuguesa, você já sabe que no começo dessa semana teve uma lista de interpretação de texto e eu vou corrigir e comentar essas questões, então vem comigo! Se você ainda não pegou essa lista, você vai entrar no meu site www.sorameajuda.com.br, clicar na aba Materiais e nessa aba você já vai encontrar o material do Novembrou com língua portuguesa de interpretação de texto. O nosso primeiro exercício é um exercício do Enem 2019. Vamos para o texto. Mas antes da gente ir para o texto, a gente vai para a comanda da questão, né? Para o enunciado propriamente dito. E depois da gente ler o enunciado, a gente lê o texto, para que a gente já vá para o texto com uma ideia mais direcionada do nosso objetivo de leitura. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos presente nesse texto tem a função de. Então, a gente vai ler o texto e pensar qual é a função da sequência de enunciados negativos. A primeira coisa é identificar esses enunciados e depois ver qual é a função. Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lauriston. Nosso homem, que estava na vigia, viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavalheiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch Drebber, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Já começou as nossas frases, os nossos enunciados negativos. Não houve assalto, não conseguiu encontrar. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo, senão eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber a sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Então, vamos pensar aqui, vamos ver. Então, a gente já leu aqui e viu que o mais importante para a gente dentro desse texto é este trecho. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Vamos ver quais são as opções. Restringir a investigação deixando-a sob a responsabilidade do autor da carta? Não. Tanto é que ele até pede para que o Sherlock venha ao encontro dele ou, se ele quer, que envie alguma coisa para ele. Refutar possíveis causas da morte do cavalheiro auxiliando na investigação? Essa daqui, né, a gente já viu que é a resposta correta, mas ela é correta porque não houve assalto. Então, uma possibilidade era ser assalto, né? Então, uma outra possibilidade era ter alguma coisa que indicasse como ele morreu. Também não. Ele tinha a possibilidade de haver marca de sangue. Não. Ferida. Também não. Não sabemos como ele entrou na casa vazia. Identificar o local da cena do crime localizando no Jardim Lauriston? Não, não está falando do local, não está falando de jardim, nada disso. Introduzir o destinatário da carta caracterizando sua personalidade? Ele está falando sobre ele mesmo, falando eu não sou isso, eu não sou aquilo? Não. Apresentar o vigia, incluindo entre os suspeitos do assassinato? Não. Então, o que a gente tem? Não, porque ele não fala nenhuma característica de ninguém, não fala que o vigia estava entre os suspeitos. Então, é a letra B. A segunda questão é uma questão do Enem também, só que é Enem 2010. Muito importante frisar que essas questões de 10 anos atrás, elas são muito importantes para treino, porém a gente já sabe que o modelo das questões já está diferente de lá para cá. Vamos primeiro para o enunciado. Ao circularem socialmente, os textos realizam-se como práticas de linguagem, assumindo funções específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é... Quando a gente pensa aqui nesse enunciado, se fosse um texto muito grande, vamos já pensar aqui em técnicas para você ler esses textos na prova.
Se fosse um texto muito grande, eu já poderia pensar aqui, está falando de contexto de texto publicitário. Qual que é a função de um texto publicitário? Convencer alguém de alguma coisa, influenciar alguém a alguma coisa. Se a gente olhasse só para os verbos dessa questão, a gente nem leu o texto e nem viu as alternativas completas. A gente tem os verbos definir, influenciar, defender, facilitar e questionar. O que mais se aproxima do objetivo do texto publicitário é o verbo influenciar. Só aí você já tem um bom palpite, caso você não consiga, com todos os outros recursos, mostre que a sua memória é melhor do que a de um computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juros. Um anúncio publicitário da revista Época, de 2006. Vamos ler aqui. Esse texto, ele quer definir regras de comportamento social pautadas no controle ao consumismo exagerado? Jamais. O anúncio publicitário quer justamente que você compre. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo, olha, ele fala, mostre que a sua memória é melhor que a do computador. Isso é um apelo. Isso pede para que a pessoa compre um computador. E está falando que faz em até 12 vezes sem juros. Defender a importância do conhecimento de informática pela população de baixo poder aquisitivo? Nada a ver, né? Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais economicamente desfavorecidas? Muito menos, não está falando nada disso. Questionar o fato de o homem ser mais inteligente que a máquina, mesmo a mais moderna? Não, também, né? Não fala nada disso. Vamos para a questão número 3. Leia o texto a seguir para responder a questão. Vamos lá para o enunciado da questão. Analisando as principais características do texto lido, podemos dizer que seu gênero predominante é... Quando a gente fala em Rubem Braga, quem é um leitor mais assíduo, já sabe que provavelmente vem aí uma crônica. Mas a gente vai ler o texto para ver qual é a característica que a gente identifica uma crônica nesse texto. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana. E contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia, e que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem irreal. Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui ouvindo a sua conversa. Mas tem mesmo um luar lá em cima? Confirmei. Sim, acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora, sim, senhor. E quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um boa noite e um muito obrigado ao senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. A principal característica desse texto é abordar um fato cotidiano, simples. Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite. Pegou um táxi. Então ele pegou um táxi, estava chovendo, e ele escolheu esse recorte de realidade lá em cima no avião, não ter chuva, mas sim ter um luar lindo de lua cheia. E o chofer, o motorista, né, aqui chamado de chofer, ficou impressionado com esse fato. Quando a gente lida com um fato cotidiano, a gente está falando do gênero crônica. Aqui, poesia nem é um gênero textual, né? Poema é um gênero textual. Prosa não é um gênero textual. Prosa é um tipo de texto, tipo de estrutura. Um diário, ele está colocando lá no dia 25 de março de 2010, eu cheguei de cá. Não, né? E não é um conto também, porque a gente não tem o desenvolvimento dos personagens, a estrutura não é propícia de um conto. Então, aqui, a crônica, pelo recorte temático da realidade, é a opção correta. Número 4, também uma questão do Enem 2010.
A gente tem aí um horóscopo, então de signo de Câncer, 21/6 a 21/7, e tem aí todas as previsões. Vamos ler lá. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se com os conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que a sua função é. Vamos pensar, você não leu aqui, a gente não leu ainda. Para que serve um horóscopo? Serve para vender um produto anunciado? Não. Serve para informar sobre astronomia? Não, a gente está falando de astrologia. Ensinar os cuidados com a saúde? Não. Expor a opinião de leitores em um jornal? Muito menos. Aconselhar sobre amor, família, saúde e trabalho? Sim, se você ler aqui o texto, é isso que você vai encontrar. Próxima questão é uma questão de concurso para professor de língua portuguesa no Ceará. O critério que impera na determinação interpretativa do gênero apresentado é. Então, vamos ver o texto. Nós temos um texto que fala receita do amor. Ingredientes: 4 xícaras de carinho, 2 xícaras de atenção. Só aí eu já poderia parar e pensar que tem alguma coisa de diferente nesse texto. 2 colheres de suspiros, 8 pedaços de saudades, 3 colheres de respeito, amor, sorrisos bobos, pimenta e ciúmes a gosto. Aqui a gente vê que tem um texto em formato de receita, mas é um texto literário. Misture 8 pedaços de saudade com 2 xícaras de atenção em uma panela até virar uma mistura onde qualquer momento seja especial. Acrescente sorrisos bobos até ficar homogêneo. Nem vou ler o resto, porque ele traz essa mesma toada. Para que você interprete esse texto corretamente, vamos pensar aqui. Você precisa pensar mais no suporte. Por exemplo, ele foi aqui, publicado no O Pensador, no site. Faz diferença? Não. O contexto faz diferença de produção para você? Foi produzido nos anos 60? Não. Foi produzido ano passado? Não. Foi produzido ontem? Não. A forma do texto. Se eu olhar para a forma desse texto, eu vou olhar para a receita. É isso que eu preciso interpretar? Eu vou lá, vou comprar esses ingredientes no supermercado e fazer? Não. E a função do texto, se você assistiu ao nosso vídeo sobre narrativa, sobre interpretação de textos e gêneros textuais, você viu que a função é de suma importância. Então, esse texto a gente só interpreta corretamente quando a gente sabe qual é a função. No caso, a função é enternecer o leitor, trazer uma reflexão, trazer um momento de ternura, de carinho, poético, e não simplesmente passar uma receita. A próxima questão é para a Prefeitura de Itabira no ano de 2020 e eu adaptei um pouquinho. Olha só, esse daqui eu vou mostrar para vocês que a gente não precisa nem ler o texto nesse caso. É bom ler o texto? É. Em prova, precisa ler todos os textos? Não, tá? Mas daí é importante que você esteja bem treinado nas técnicas para você saber quando ler e quando não ler. É correto afirmar que esse texto pertence ao domínio discursivo, escolar, jornalístico, acadêmico ou publicitário. Só de olhar a fonte desse texto, agenciabrasil.ebc, Educação Notícia. Ele é uma notícia, o gênero textual dele está escrito aqui embaixo. Então, se ele é o gênero textual notícia, ele não é escolar, ele não é acadêmico, ele não é publicitário, ele é jornalístico. Se mesmo assim você quiser conferir, você pode ler o texto, obviamente, né? Educação financeira chega ao ensino infantil e fundamental em 2020, oferta está prevista na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. E ali ele vai fazer a notícia, mas você não precisava nem ler, era só você olhar a fonte. Número 7 e número 8 é para aspirante da Polícia Militar de 2013, uma prova da VUNESP. Vamos ler a pergunta número 7. Considerando o gênero textual, um dos recursos de composição presente na letra da canção é o emprego. Nesse caso, é interessante
que a gente leia não só a questão, mas também as opções para a gente já ir para o texto pensando e analisando a partir delas. Considerando o gênero textual, um dos recursos de composição presente na letra da canção é o emprego. A, da linguagem popular, marcada por termos obscenos, então a gente vai ler e ver se tem linguagem popular e termos obscenos. Palavras arcaicas, antigas, indicativas de linguagem formal, então a gente vai ver se tem palavras mais antigas e uma linguagem formal. Termos ambíguos e infrequentes na linguagem cotidiana, então termos que podem ter um duplo sentido ou infrequentes, né? Ou seja, que não aparecem com muita frequência na linguagem cotidiana. Na D, na repetição de termos, notadamente no início de cada verso, então vamos ver como é que cada verso se constrói, e da rima alternada em todos os versos. Então a gente vai ver linguagem popular, palavras antigas, termos ambíguos, repetição ou rima alternada. O primeiro trecho já é suficiente para a gente entender, porque o texto tem basicamente a mesma estrutura. A dor do coxo é não ter ração para o gado, a dor do gado é não achar capim no pasto, a dor do pasto é não ver chuva há tanto tempo, a dor do tempo é correr junto da morte. A dor da morte é não acabar com os nordestinos, a dor dos nordestinos é ter as penas exageradas e a viola por desculpa para quem lhe pisou no lombo e lhe lascou no cucurute 20 quilos de lajedo. Nós temos aí uma linguagem obscena, uma linguagem popular e obscena? Não. Nós temos aí uma linguagem arcaica, com termos arcaicos antigos? Não. Nós temos termos ambíguos e que não são frequentes na língua portuguesa? Não. Nós temos a repetição do verso, das palavras no começo do verso, a dor do coxo, a dor do gado, a dor do pasto, a dor do tempo, a dor da morte, a dor do nordestino. Se a gente olhar aqui para o resto do texto, a gente também tem essa estrutura. Em vez de achatar para caixa-prego vagabundo, em que se deitou no trono e acordou num pau de sebo, e boi, e boiada, a dor do jegue, tadinho nasceu sem chifre, a dor do chifre é não nascer em certa gente, a dor de gente é confiar demais nos outros, a dor dos outros é que nem todo mundo é besta, a dor da besta é não parir para ter seu filho, a dor pior de um filho é chorar e mãe não ver. Tá chegando o fim das épocas, vai pegar fogo no mundo. E o pior que os vagabundos tocam música estrangeira em vez de aproveitar que é da gente do Nordeste. Vou chamar de mentiroso quem dizer que acaba da peste. E depois, a última possibilidade, além da repetição, a outra possibilidade, além da repetição, é a rima alternada. Vamos ver. Outros besta, filho, ver, mundo, estrangeira, nordeste, peste. Nordeste rima com peste, mas as outras rimam. Gente, outros, besta, não rima. Então, é a repetição de termos notadamente no início de cada verso. Na número 8, a gente tem um trechinho de Os Sertões, do Euclides da Cunha. De repente, uma variante trágica, aproxima-se a seca. O sertanejo adivinha e prefixa graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra a pouco e pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará. Esses parágrafos permitem afirmar que o estilo do autor é... Se você assistiu ao meu vídeo sobre narrativas, você viu que a terra, o nome desse texto é Os Sertões, mas mesmo que você não soubesse, porque na questão isso não está dizendo, né? Está dizendo lá no início está dizendo no início das questões eu tirei a informação. Você nem precisa. Quando você lê ali, aproxima-se a seca, o sertanejo, você já consegue formar na sua cabeça um espaço. E esse espaço influencia no estilo do autor. A linguagem, ela é seca também, ó. De repente, uma variante trágica. Ponto. Aproxima-se a seca. Ponto. O sertanejo adivinha e prefixa graças ao ritmo singular com que se desencadeia o flagelo. Ponto. Entretanto, não foge logo, abandonando a terra e pouco a pouco invadida pelo limbo candente que irradia do Ceará.
Ponto. Não tem excesso de descrições. Não tem formalismos, não tem exageros de figuras de linguagem. O que a gente tem é algo mais certo, pontuado, seco, duro, como a terra seca. Então, a partir disso, vamos pensar aqui. Impreciso, subjetivo e conciso. Impreciso, quer dizer que ele meio que vaga pelo que ele está falando? Não. Subjetivo, mais de dentro, mais poético, mais ele? Não, ele está descrevendo alguma coisa. Conciso pode até ser, né? Que ele é mais direto. Incisivo, preciso e despojado. Incisivo é algo que é pá, no objetivo, sabe? Preciso é aquilo e ponto. E despojado, ele não é formal. Letra C, objetivo, claro e prolixo. Prolixo é algo que se demora e não tem como ser objetivo e prolixo ao mesmo tempo. Ameno, sugestivo e empolado. Ameno é algo tranquilo. Sugestivo é algo que não fala tudo, deixa por ali para você entender. E empolado seria algo que não vai ali de uma vez, ele envolve e depois ele traz uma outra informação. Não é isso que acontece, ele é mais direto aqui. Contundente, paradoxal e rebuscado. Contundente é que dá aquele impacto no leitor. Paradoxal é aquele que tem ideias que se confrontam. Não que se contradizem, mas que se confrontam. Aqui não tem isso. E rebuscado, que é uma escrita mais cheia de palavras complexas, menos utilizadas. Não é muito o caso dele. Então, a gente marca incisivo, preciso e despojado para o estilo do autor. Se você já conhece o estilo, até mesmo do autor, desse autor, fica mais fácil ainda de você ter certeza sobre a sua resposta. Número 9, para a Prefeitura de Teixeiras, um cargo de enfermeiro. Eu adaptei um pouquinho, tirei as alternativas, mas a gente vai ver o texto. Esse texto 1 é uma receita de bolo de chocolate, é uma receita normal. Então, 3 xícaras de farinha, 1 xícara de açúcar, babá. Depois a gente tem um anúncio publicitário do batom, né? Então, peça batom, não sei se vocês são dessa época, eu acho que não, né? Mas que tinha um comercial do menininho do compre batom. Acho que não, né? Eu era pequena. Quanto ao gênero de ambos os textos, analise as afirmativas a seguir, assinalando com V as verdadeiras e F as falsas. Então, o primeiro é uma receita, o segundo, um anúncio publicitário. O texto 1 objetiva instruir o leitor por meio da argumentação detalhada, passo a passo, a realizar uma ação? Sim, é isso que as receitas fazem. No segundo item, o texto 2 intenciona convencer o leitor a consumir o produto que ele anuncia e a repetição da oração peça batom constitui uma estratégia para tal? Sim, é a partir do peça batom que ele está tentando, repetidamente, que ele está tentando trazer a sua atenção e também relacionar a esse comercial que eu falei para vocês. Então, é verdadeiro. Ambos os casos utilizam verbos no imperativo. Faça, adicione, coloque, mexa e no outro, compre batom. Objetivando peça, né? Peça batom. Objetivando estimular uma ação no leitor. No primeiro, fazer uma receita. No segundo, comprar alguma coisa. Então, objetivando estimular uma ação no leitor, no caso do texto 1, seguir as etapas de um preparo, de uma receita. E no caso do texto 2, adquirir um produto, comprar o batom. É correto afirmar que ambos os textos pertencem ao mesmo gênero textual? Não, essa é falsa, porque a primeira é uma receita e a segunda é um anúncio publicitário. Mesma prova, né, Prefeitura de Teixeiras, a gente tem aí mais um texto sobre horóscopo. Gêmeos no trabalho em julho de 2019. Vamos ler primeiro a questão para a gente ver se precisa ler o texto? A partir do observado nesse texto, pode-se afirmar que as características a seguir estão presentes no gênero textual horóscopo, à exceção de... Então, vamos pensar.
Qual desses aspectos não faz parte do gênero textual horóscopo? Defesa de uma ideia central, uso de verbos no imperativo, presença da segunda pessoa do discurso, o tu ou você, né, no caso do informal, utilização de registro linguístico informal. Geralmente, a que não faz parte é defesa de uma ideia central. Isso é uma característica do gênero argumentativo, do tipo argumentativo e do gênero dissertação, artigo de opinião, diferente de horóscopo. Mas a gente pode conferir. Uso de verbos imperativos, tome cuidado, preste atenção, pense. E a segunda pessoa já seria nesse imperativo. Pense, quem pense? Pense você. Utilização de registro linguístico informal. Cuidado, pense, pense bem. Vamos ler o texto para a gente ter certeza. Se você estava esperando o momento ideal para ampliar seus ganhos, então esse momento chegou. Aproveite, pois até o dia 6 de julho, seu poder de convencimento estará em alta. Então, já temos aí o aproveite, o verbo no imperativo. De novo no imperativo, seja gentil com seus superiores e colegas de trabalho. Eles reconhecerão as suas qualidades sem que seja necessário você forçar a barra. Forçar a barra é uma expressão informal. O que é seu já está a caminho, não precisa ficar ansioso, pois tal atitude acabará gastando a energia positiva que os astros estão te enviando. Tome cuidado e evite trazer à tona assuntos do passado. Pense, o que importa é o agora, portanto, curta o momento e espere que o que é seu ninguém vai roubar. Os astros estão do seu lado. Então, a gente leu o texto e confirmou que não tem aqui a defesa de uma ideia central, não tem argumentação. Tem algumas dicas, então por isso o uso de verbos no imperativo falando com você. Tome cuidado, preste atenção, não fique ansioso, pense. E utilização do registro formal. O que é seu ninguém vai roubar, não é necessário forçar a barra. Se essa lista de exercícios te ajudou, me deixa saber. Conta para mim aqui embaixo, indica para um amigo que está precisando muito dessa força em interpretação de texto. Semana que vem eu quero ver vocês aqui de novo para a gente falar sobre gramática. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!